Eu já disse isso para você em conversa, reunião ministerial. Cara, eu queria ter tido um pastor como você assim na minha adolescência, porque você é 10. Obrigado. E é tão 10, pessoal, que nesse ano que passou, é lógico que a gente não avalia os nossos ministérios por números, né? Mas sim por vidas e relacionamentos. E por causa dessa dinâmica de relacionamentos, o Edu, junto com a sua equipe de voluntários, eles ultrapassaram a marca de mais de 125 batismos no ano passado. Foi isso, Edu? Isso. Precisa a gente aí, qual o número de fato? Foi nessa casa aí. Eu acho que foram 115. 115. 115 batismos no ano de 2022, uma parceria aí do Ibabe Adolas com os QAs, né, que são os nossos quase Adolas lá do Ibabe Criança. Para mim foi uma surpresa enorme quando a gente parou para fazer a conta dos números, né? A nossa ideia inicial era fazer 2 batismos no ano, um no primeiro semestre e um no segundo. E nós fizemos um no primeiro semestre e um no segundo. E quando a gente acabou a segunda turma, eu e a Célia conversamos. Célia, ano que vem, né? Isso, ano que vem. Só que um grupo grande de pais nos procurou querendo que seus filhos fossem batizados. E a gente resolveu fazer uma terceira turma para o ano. E aí foi onde a gente ultrapassou essa marca dos 100. E, de novo, a gente não mede pelos números, mas é expressivo a gente pensar que... Significativo por demais. Isso é muito, para mim, para a Célia, para nós que nos envolvemos nesses ministérios assim, isso é um carinho de Deus para a gente, assim, sabe? De ver que o nosso trabalho está dando fruto, né? Sim. E o batismo para mim, assim, é uma festa linda, é um bonito, dia que eu né, Edu? adoro. A molecada desce toda e bagunça. E é uma alegria, é uma coisa linda. Então, obrigado, Senhor, porque foi realmente um marco na minha vida, assim. Esse ano de 2022 foi muito especial, profissionalmente, pessoalmente, mas nesse sentido dos batismos foi maravilhoso. O Edu, em uma outra marca, o que você poderia, né, algo que impactou você, por causa da justificativa que você trouxe, né, do porquê dos Adolas, tem alguma história de algum adolescente, de alguma família, seja na IBAB ou nas outras 2 comunidades que antecederam a IBAB, que marcou você profundamente? Você poderia compartilhar com a gente aqui? Bom, são 15 anos, né? Lidando com adolescentes. Nesse tempo eu tive todo tipo de experiência com adolescentes, desde as mais felizes às tristes, né? Eu tive a oportunidade de falar em aniversário, eu tive a oportunidade de já casar adolescentes que foram meus adolescentes no início do ministério e hoje já são casados, são pais até, ou estão para ser pais. Eu vivi muita coisa boa com um grupo legal nessa fase, assim. Mas eu acho que a história que me marcou não é uma história feliz, né? Eu acho que foi a primeira coisa que me veio à mente aqui. Eu fiquei tentando arrumar uma maneira de dizer, por isso eu demorei um pouco. Mas a história que me marcou foi a de um menino que foi adolescente na minha liderança. E era um menino fantástico, era super inteligente, carismático, engraçado. E era um menino muito crente, muito crente. E ele foi fazer faculdade em outra cidade. Para quem mora no interior, isso é muito comum, né? Você ter que sair da sua cidade para estudar. E ele foi aprovado numa universidade federal, numa cidade a uns 200 quilômetros de onde a gente morava. E lá, nesse tempo, ele passou por uma série de situações pessoais, emocionais e tal. E, infelizmente, ele acabou tirando a própria vida, assim. Puxa vida. E isso me marcou muito porque a gente tomou um choque muito grande na comunidade, assim, na igreja como um todo. Porque ele era realmente um menino muito alegre, muito feliz, estava com a gente lá, ele ia nos nossos acampamentos, ele chegou a ser líder de um pequeno grupo numa época nossa. E aí, quando ele foi para a universidade, ele se envolveu com coisas lá na cidade, que ele vivia com uma igreja, ele já estava envolvido num pequeno grupo lá. E quando ele faleceu, assim, foi uma marca muito grande, porque os pais dele eram pessoas próximas a mim e a nós, assim, na igreja, no ministério. E a gente foi um período de sofrimento grande, assim, para nós que
que amávamos ele, assim, né? E acho que isso me marcou de um jeito que me fez focar muito nessa questão de ter atenção aos meninos e meninas que são mais introspectivos, que têm essas dificuldades de relacionamento e que, não que seja a exclusividade dessas pessoas, mas que tem ali uma chancezinha um pouquinho maior de desenvolver talvez esses pensamentos, essas ideações e tal. Então, essa foi uma história que me marcou, assim, marcou ministerialmente de eu ter que estar Você fez o ofício fúnebre Não dele? foi o pastor da igreja que fez, mas eu estava ali junto com a família, mas eu ajudei a carregar o caixão dele, sabe? Tipo, essa experiência me marcou muito, assim, como pastor, de ter que lidar com esse tipo de luto. Foi uma coisa nova para mim e que me marca, é uma memória que eu tenho muito forte, assim, até hoje. Eu poderia ter citado um exemplo mais feliz, né? Mas você perguntou, assim, de uma história marcante, e essa foi muito marcante.